que eu vejo? Mulheres que às vezes se questionam, que não conseguem engravidar, casais que não conseguem engravidar, e diz assim, doutora, tem gente tirando o menino, né, vivo da barriga, e eu não consigo ser mãe, eu que quero tanto ser mãe, eu não consigo ser mãe. Será que há algo errado comigo? Eu já fiz muitas vezes todos os exames, e os exames deram normais. Será que há algo que está fazendo com que eu não consiga ser mãe? O que será que impede? Hoje, em média, 15% dos casais, eles não conseguem engravidar. E eu tô vendo casais, pessoas que são, assim, de Deus, Ivan, pessoas que têm bastante fé, que seguem o que está na palavra, elas não conseguem engravidar hoje. E a gente vê muito, porque eu sempre falo, Ivan, qualquer problema de saúde nosso, a gente tem que sempre avaliar em 3 esferas, certo, Ivan? Na esfera física, na esfera emocional e na esfera espiritual. E o que a gente está vivendo hoje, eu até convido vocês para conhecer mais um pouco do mundo espiritual, que nós estamos vendo hoje muito como está esse rebuliço no mundo espiritual, e a gente precisa cada vez mais abrir os olhos espirituais, os olhos da alma e do espírito, para a gente poder enxergar o que está acontecendo, conhecer a palavra principalmente, para você entender tudo o que está acontecendo com o ser humano e o que está acontecendo no mundo. A gente tem que falar de uma coisa que envolve tanto saúde pública como envolve saúde da mulher, porque as pessoas elas conversam muito sobre o aborto como se fosse algo que, tudo bem, você vai fazer, isso não vai trazer nenhuma consequência. Mas eu hoje em consultório, Ivan, eu tenho casos de pacientes que tiveram complicações em outras gravidezes. Mulheres hoje que se culpam porque não conseguem engravidar, porque já fizeram aborto. Eu tenho um caso hoje de uma paciente de 40 anos. Ela fez um aborto quando ela tinha uns 28 anos, porque ela estava em um relacionamento que ela não se dava bem com o marido. E aí ela acabou optando por retirar essa gravidez. Hoje ela não conseguiu engravidar. E ela sempre se questiona, será que isso tem relação com esse aborto que eu fiz? Será que Deus está me castigando por conta disso? Por que eu não consigo engravidar? Então essa é uma dor que muitas vezes a gente não mede, pensa ali naquela questão imediatista, e a gente não mede, não vê o sentimento que essa pessoa, de culpa que essa pessoa vai carregar para o resto da vida. Quando a mulher ela sofre um aborto, né? Então assim, você estava gestante, mas aquela gestação não evoluiu. É como se os processos da gestação, eles fossem interrompidos. Então, você estava tendo aumento dos hormônios, né? Aumento da progesterona, aumento do beta-HCG, a placenta estava desenvolvendo. No processo espontâneo, tudo isso parou de acontecer. Então, você começa a ter a queda dos hormônios, a placenta morre, e é por isso que as mulheres elas têm o quê? Muitas vezes o sangramento, elas têm algum sinal de que aquela gravidez parou de evoluir. E aí, você fazer o procedimento, o corpo, ele não vai ter mais a influência do hormônio da gravidez. Por exemplo, você vai fazer uma curetagem. É muito mais fácil para dilatar o colo do útero. É muito mais fácil para você instrumentalizar e realizar o procedimento para o quê? Para esvaziar esse útero depois de um aborto espontâneo. Diferente de um aborto provocado. Então, quando você vai fazer um aborto provocado, seu corpo está ali a pleno vapor, porque você está com a gestação e evolução. Então, você tem o quê? O colo ele está muito duro, porque a natureza quer que a gestação ocorra, né? Então, seu colo está ali duro, você tem uma placenta que está ali formando, a placenta está enraizada naquele local. É muito diferente você fazer um procedimento de uma gravidez que ela mesma por si só, o organismo expulsou, que o organismo mesmo viu que não estava evoluindo, do que você chegar e dizer assim, e dar um fim na gestação. É como se você tivesse um trauma. Tanto é que o trauma de um procedimento de aborto provocado, ele é muito maior do que você se submeter a uma curetagem pós um aborto, pós óbito fetal. Por quê? Porque você vai mexer no seu sistema imunológico, é como se fosse um acidente. Você está causando um acidente no seu corpo. Então, você está levando uma coisa muito grave que o corpo não está esperando. Então, isso tem repercussões em todas as áreas. Tem repercussões tanto na área física, quanto na área emocional, quanto na área espiritual. Quais são as consequências físicas? Primeiro, as consequências físicas do procedimento. Então, você tem risco de quê? Primeiro, a paciente vai tomar o quê? Vai tomar um anestésico.
né, para poder fazer o procedimento ali da curetagem, mesmo sendo a curetagem de um aborto, né? Antes de você continuar, quando existe um aborto, Sim. Os procedimentos são os mesmos para o aborto espontâneo e o provocado? Não, vamos lá. O procedimento para os abortos vai depender de quê? Primeiro, qual o tempo de gravidez. Então, quando você tem uma perda de gravidez menor que 12 semanas, você faz o quê? Uma curetagem uterina. Certo. Depois de 10, 12 semanas, como já tem osso o bebê, então você vai ter que induzir um parto, entendeu? Porque você não pode simplesmente aspirar, nem o quê? Curetar, porque senão você fura o útero, porque tem osso ali dentro. Exato. Então você tem que o quê? Induzir a expulsão do feto. Só que qual a diferença de você estar cometendo um aborto provocado, de um aborto que está espontâneo, o bebê já morreu? O corpo ele vai aceitar mais facilmente as medidas médicas que você vai tomar. Então, por exemplo, se você teve um aborto espontâneo, quando você colocar lá o comprimido para amolecer o colo do útero para fazer uma curetagem, seu corpo ele vai aceitar mais. Se você aplicar uma ocitocina, que é o hormônio que leva à contração do útero, seu corpo ele vai aceitar isso. Por quê? Porque todos os hormônios que eram pró-gravidez, eles fizeram o quê? Eles estão baixos. Só que você vai provocar um aborto, os hormônios pró-gravidez, eles estão como? Em evolução. Para você conseguir fazer com que pare essa gravidez, você vai ter que usar meios muito mais abrasivos, muito mais drásticos, para você conseguir parar. Porque seu corpo ele não vai reagir, porque você está fazendo uma coisa antinatural. Então, o nível de medicação que você vai ter que usar, a quantidade de ocitocina, muitas vezes você vai ter que usar, vai ser muito maior para você poder induzir uma coisa que é artificial. Você está induzindo uma coisa antinatural. E aí que vem o que? O risco. Por quê? Você vai fazer um parto de um bebê maior já. Ele vai nascer vivo. E aí, você vai fazer o que com o bebê vivo? Você vai matar ele fora da barriga? E aí, muitas vezes, o que é que esses locais fazem? Eles injetam alguma substância dentro do útero para o bebê morrer o quê? Queimado dentro do útero. Ou então, eles injetam alguma coisa direto no coração do bebê para poder o coração parar e aí depois induzir o parto. Então, isso é uma morte de um inocente. E isso para a mulher, o que é que vai acontecer? Como o procedimento ele vai ter que ser muito mais agressivo e os vasos, por exemplo, a placenta está lá, pleno vapor. A medicação que você pode injetar dentro do útero para poder matar esse bebê, ela pode ir pelo sangue. E o quê? Cair na corrente sanguínea dessa paciente, causar o quê? Uma embolia, por exemplo. Ou então, um negócio que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, que é uma embolia no corpo todo. Quando você vai fazer um procedimento desse abrasivo, se o bebê ele tem osso, tem um risco muito maior de perfuração uterina. Fora que você fazer uma curetagem, quando é curetagem somente, o bebê ainda não é grande, né? É um feto, é um embrião, ainda não tem osso. Então, quando ainda é um embrião e você vai fazer uma curetagem do embrião vivo, para você dilatar o colo e passar um instrumento, uma cureta, fazer uma aspiração, a chance de perfurar o útero é muito maior do que se você tivesse tido um aborto espontâneo. Isso é um procedimento antinatural. Seu corpo ele não quer aquilo.